Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190. Com a bênção de toda a falange, para cada um de nós e para a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição número 74. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede o preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de modo algum. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante, ou seja, o egoísmo estagnado, e tomar a nossa cruz. Lição número 74, Nossa Cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo, né? Vejam, meus irmãos, que essa mensagem que foi lida para nós hoje, Nossa Cruz, ela é composta de 3 partes primordiais. Se alguém quiser vir após mim, Jesus Cristo fala que ele já partiu. E que nós, que vamos caminhar depois dele, temos que negar a nós mesmos. Temos que pegar a nossa cruz e segui-lo. E aí a pergunta que fica para todos nós é: o que é negar a si próprio? Ou negar a si mesmo? Não significa isso você omitir a sua personalidade, você se humilhar diante dos outros, ou se sentir menor do que o outro. Pelo contrário, Jesus nos ensina que negar a si mesmo é ser desprovido de todo sentimento contrário à sua lei, como a inveja, a vaidade, os ciúmes, a avareza, o egoísmo, a soberba, a lascívia ou a propensão à luxúria, a sexualidade exacerbada, a raiva, o desejo de vingança, vícios e outros sentimentos. Resumindo, negar a si mesmo é negar nossas paixões, nossos desejos materiais,
e viver para satisfazer nossas próprias vontades. Ou seja, negar a si mesmo é tentar se desligar de tudo que é inferior, de tudo que Jesus Cristo nos ensinou a ser contrários ao homem de bem. Para tanto, é preciso oferecer o outro lado da face, ou seja, perdoar, quantas vezes for necessário. É amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, é fazer bem aos que vos odeiam, é orar pelo que vos maltratam e vos perseguem. Esse foi o exemplo que Cristo deu para a gente. Isto é um recado claro de que negar a si mesmo é construir em você uma outra pessoa, inspirada nos ensinamentos de Jesus. E, porque senão, como que você vai seguir um homem que nos mostrou tanta humildade, tanto amor, tanto desapego, um homem que perdoou a humanidade e todas as atrocidades que foram feitas com ele, sendo que ele tinha o poder nas mãos de esmagar com uma palavra todos aqueles que o oprimiam. Como que você vai seguir esse homem se você não mudar o seu comportamento? Como que você vai seguir esse homem, trilhar o mesmo caminho que ele, se ele próprio te ensinou a amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Como você pode amar o próximo se você está preocupado com você? A pergunta é: como você vai amar ao próximo como a si próprio se você não consegue olhar para o outro como você mesmo? Você traz o evangelho nos lábios e uma adega nas mãos. Perdão, uma adaga nas mãos. Como você vai perdoar 70 vezes 7 se você é incapaz de ver no outro aquilo que Jesus prega? Se você pensa em você e esquece do outro? Se você vive a cultura do egoísmo, da inveja, da maledicência, da vaidade, do orgulho? Como? Eu pergunto. Seguir Jesus é andar no mesmo caminho que ele andou, em toda a sua boa maneira de viver. Ser humilde, andar na fé, na caridade, no amor ao próximo. Então vejam, meus irmãos, que para seguir Jesus, nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos aprender com esse homem o que é o verdadeiro sentido da palavra amor. Se nós pensarmos em nós, se nós vivermos para esse mundo, como podemos seguir alguém que nos pregou o desapego, a caridade, a paz, a humildade? Como eu posso seguir alguém se eu não compartilho com ele ou se eu não tento ser igual a ele? Ele segue num caminho e eu sigo em outro. Então, negar a si mesmo é tentar espelhar o que Jesus Cristo ensinou, mesmo que seja em pequenos exemplos ou em passos pequenos, mas tem que haver uma intenção. Carregar a sua cruz. Quem de nós não tem problemas? Quem de nós não passa por dificuldades? Quem de nós, nesse exato momento, não tem um desafeto? Quem de nós, em determinado momento da vida, não sofreu por alguma doença ou está sofrendo por alguma doença? Quem de nós não se julga o maior sofredor da terra?
quando nós temos nesse exato momento mais de 1 milhão de pessoas que abandonaram tudo por causa da guerra. E nós estamos reclamando. Eles estão passando fome, frio, sede, solidão, remorso, dor, raiva. E nós estamos aqui, em nossos lares. E mesmo assim, reclamamos. Carregar a cruz é entender que o que nós recebemos são frutos das nossas próprias escolhas. Sejam elas dessa vida ou sejam de vidas passadas. Porque Jesus, de Deus Pai, é justo. Ele é justo comigo, com vocês e com todo ser que caminha nessa terra. Muitos dos nossos males somos nós mesmos que causamos, porque não queremos negar a nós mesmos. Não queremos seguir os seus ensinamentos. Não queremos abandonar os nossos vícios. Não queremos olhar ao nosso redor e nos tirarmos do centro. Aquele que quiser seguir-me, carregue a sua cruz. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 19. Aquele que quiser seguir-me, carregue a sua cruz. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino do céu. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, até mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. A questão, meus irmãos e minhas irmãs, é muito simples. Ou você escolhe cultuar o bezerro de ouro, ou você escolhe seguir os mandamentos de Jesus. E aí você me pergunta: mas eu não sou Jesus. Ninguém o é. Nós somos a sua essência divina. Então temos sim condição de ser pessoas melhores. Se abrirmos mão daquilo que nos faz menores do que podemos ser. Abrir mão de si mesmo é perguntar para você agora: em que eu preciso mudar para seguir Jesus? Em que eu tenho que negar em mim mesmo para me espelhar a Ele? A cruz que eu estou reclamando dela, eu sou merecedor? Por quê? Eu estou endividado porque comprei um carro que eu não podia pagar? Eu estou sofrendo uma doença grave pelos excessos de bebida, de fumo, ou por outras escolhas que eu fiz? Será que eu preciso acumular tanto? Quando eu fui solicitado e eu neguei? Quando eu pude ser melhor e eu recusei? Essas são as perguntas que cada um tem que fazer. Porque a cruz, por mais pesada que ela seja, ela é fruto de tudo isto. Deus não coloca uma cruz pesada no nosso ombro, sendo que nós não sejamos o quê? Os próprios algozes de nossas vidas. Seguir Jesus,
A pergunta é: o que eu preciso fazer para segui-lo? Acreditar que posso já é um grande passo. Colocar em prática, melhor ainda. Jesus foi o exemplo de um homem bom, de um homem puro e santo que andou sobre essa terra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o homem de bem é aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. O futuro aqui não é amanhã, o futuro aqui é após a nossa partida. Razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, sem reclamar. Lembrem-se, meus irmãos, que hoje reclamamos do sofrimento. Amanhã reclamaremos pela vergonha de não ter sido os mais fortes. Hoje reclamamos pela dor, pela ausência, por não ter conseguido algo que nos satisfaça a vaidade, a ganância, o orgulho e o egoísmo. Amanhã nós vamos chorar, porque vamos ver que nós falhamos. Falhamos por não obedecer a um princípio básico. Não só. Amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo deseja para ele tudo que gostaria que fosse feito para você. E a pergunta que eu me faço todos os dias: será que eu fui melhor hoje do que eu fui ontem? Será que Jesus Cristo colocou em minhas mãos uma oportunidade de negar a mim mesmo e eu me escondi? Será que eu consigo enxergar em mim as oportunidades de melhoria, mas eu não tenho coragem para fazê-las? Será que eu carrego a minha cruz com resignação, com amor, para que eu seja digno de que alguém venha me auxiliar a carregá-la, como Jesus Cristo recebeu? Vejam, meus irmãos, que esse ensinamento é muito pesado para nós. Ele é muito forte porque ele bate na nossa porta. Ele nos cobra uma coisa que estamos vendo todas as semanas em nossos estudos. Se você reclama demais, você esquece de olhar para trás. Você não vê o sofrimento do outro porque você está internalizado no seu. E aí, quando acontece isso, você para de pensar no outro e começa a pensar só em si próprio. E Jesus Cristo pede a você para viver em função do outro. Porque a partir do momento que você faz isso, os outros passam a viver em função de você. Mas se você vive em função de você, você esquece que existe outra pessoa. Então o egoísmo, a vaidade, essas coisas, essas vicissitudes começam a negar a essência que Jesus Cristo te deu. E essa essência te cobra todos os dias que você precisa e você é capaz de mudar. Eu vou repetir. Essa essência te cobra todo dia que você é filho dele,
que você sabe no que você precisa mudar. Conversa com ele. Pede a ele para te dar força para negar a si mesmo. Pede a ele forças para que você possa segui-lo. Não na plenitude, mas aquilo que você pode e sabe que dá conta de fazer. Peça a ele para te dar paciência, para carregar a tua cruz, para não reclamar, para não te colocar no centro das lamentações e das murmúrias e olhar para trás e ver que atrás de você tem uma multidão em condições muito piores. Alguns passando fome, outros sem um teto, outros doentes, mas sem acesso a medicamentos, outros sem um teto, outros sem o que comer. Mães, nesse exato momento, que não tem o que dar para os seus filhos. Quer uma cruz maior do que essa? Nós estamos bem. Porque nós temos o privilégio de estar aqui agora, compartilhando a palavra de Deus e seus ensinamentos. A questão é o quanto nós vamos nos comprometer em fazer essa mudança em nós, em nos transformarmos para ser seus seguidores. O quanto nós estamos dispostos a arrancar essas escamas que estão escondendo a nossa divindade. O quanto nós estamos dispostos a acreditar que podemos e temos capazes ou capacidade de sermos alguém melhor, ou pessoas melhores. Jesus não quer o sofrimento nosso. Jesus não quer o sofrimento da raça humana. Mas enquanto nós continuarmos olhando para o nosso umbigo, enquanto nós continuarmos negligenciando aquilo que ele nos ensinou, infelizmente, como diz o próprio texto aqui, estaremos acumulando dívidas e dívidas. Negar a si mesmo é simplesmente, meus irmãos, negar tudo aquilo que nos faz inferiores, tudo aquilo que nos afasta do caminho da verdade, do amor, da caridade, do comprometimento em construir um mundo melhor para o outro, e assim o mundo fica melhor para mim também. Eu só posso viver a paz se eu vivo em paz. Eu só posso ser um homem saudável, ou uma mulher saudável, uma criança saudável, se eu tento levar esse bem ao próximo. Eu me lembro de uma lição que nós vimos no estudo em que um espírito de luz falou assim, que ele não podia subir e largar o resto para trás. Vocês lembram disso? A mesma coisa é a gente. Como nós podemos seguir Jesus se nós não queremos, se nós não fazemos, se nós não deixamos para trás as nossas mazelas e tentamos agarrar o máximo de pessoas possível conosco? É isso que Jesus Cristo quer. Que a gente faça a nossa parte como pai, como filho, como marido, como esposa, ou como qualquer pessoa que vive nessa terra. Haja como um bom homem. Haja como um bom cristão. Haja como um ser fiel. Não se exima da sua responsabilidade diante da tarefa que Jesus te deu. Seja firme com você mesmo. Não te punindo, mas querendo te corrigir, querendo transformar-se, querendo mudar.
Porque a mudança começa, sabe quando? Quando você acredita que você precisa de ajuda. E aí a oração é o melhor caminho, a humildade é o melhor caminho, porque aí você consegue melhorar, você consegue mudar, você consegue negar a si mesmo. Você consegue ver que a sua cruz não é pesada. Você consegue ver que você pode ser um homem de bem. Mas para isso você precisa mudar. Parar de reclamar. Aceitar as responsabilidades que Jesus Cristo te deu. Não a responsabilidade do trabalho, mas é a responsabilidade como discípulo, como trabalhador, como membro da comunidade, como membro da sociedade, como responsável por construir um mundo melhor. E você só vai fazer isso o dia que você ver que você tem condição de fazer isso, que você pode fazer isso e que você deve fazer isso. Porque senão, lá, você vai chorar, porque perdeu uma grande oportunidade. Deus te deu tudo, te deu muito, e você não soube aproveitar. Você quis viver o mundo de hoje. É óbvio que, dentro das limitações, nós precisamos comer, beber, vestir, tudo isso. Mas é dentro desse universo não se perder nisso. Então pensem nisso. Pensem com carinho. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso negar a mim mesmo diante de tudo que eu estou vendo? Como eu posso carregar a minha cruz sem reclamar? Como eu posso retirar essa cruz de mim, mudando os meus comportamentos? Como eu posso ser um homem de bem e espelhar Jesus Cristo? Através das minhas escolhas, dos meus atos. Essa é a reflexão que Jesus Cristo está pedindo para a gente essa noite. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora, vamos. Pense aí, gente, em tudo que Jesus Cristo tem feito de bom na vida de vocês, nas nossas vidas. Pense em tanta gente nesse momento que está sofrendo, vítimas da guerra, da ganância humana, da falta de amor e de caridade. Pense nas pessoas nesse exato momento que estão embaixo de uma ponte. Transporte-se para lá. Deitado no chão, com fome, jogada a todo e qualquer tipo de vicissitudes. As mulheres estupro, aos homens bebidas, às crianças a desolação. Vamos aos hospitais agora. Aqueles leitos, daqueles velhos abandonados. Daquelas crianças que não têm nada, nem ninguém por elas. Vamos agora aos presídios. Jovens, almas doentes, iguais às nossas. Mas, porém, infelizmente fizeram escolhas piores do que as nossas. E terão que pagar por isso. Mas não sofrer por isso. Os inúmeros prostíbulos, mulheres que estão ali, muitas das vezes vítimas do alcoolismo, do tabagismo, das drogas e de todas as vicissitudes e mazelas da sociedade, da pobreza. Vamos visitar, meus irmãos, os asilos, pais abandonados, crianças imaturas, crianças em corpos de velhos, pois não compreendem a dor e o sofrimento que lhe foram imputados por filhos ingratos. Vejam quantas mazelas, quantas cruzes. E nós estamos aqui, em nossos lares.
aquecidos, alimentados. Alguns com dores, sim. Mas se nós colocarmos esse quadro em nossa frente, será que nossa cruz é tão pesada igual a deles? Será? E o que nós estamos fazendo para aliviar essa dor, esse sofrimento? A nossa casa, todas as quartas e todas as sextas-feiras, quantas pessoas vão lá? Precisando que nós tenhamos carinho, amor, respeito. Neguemos de nós mesmos o conforto de nossos lares. Um tempo de nossas vidas para estar com eles, aliviando o seu sofrimento e a sua dor. Eles são um exemplo claro dos milhares de Jesus Cristos que perambulam pela terra. Famintos. E nós temos em nossas mãos um pouco para aplacar essa dor, mas para isso precisamos negar a nós mesmos. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer uma oração especial essa noite para uma pessoa chamada Vladimir Putin. Todos os sofrimentos imputados a um país, a Ucrânia, é vítima ou advém desse homem. Não sabemos, não o conhecemos, não sabemos o que se passa em seu coração. Mas que Deus, nesse momento, possa levar até ele esse conceito de negar a si mesmo. Que ele entenda a dor e o sofrimento que ele está causando a tantos, essas cruzes tão pesadas que estão sendo colocadas nos ombros de milhares, para não dizer toda uma nação. Vamos pedir à espiritualidade maior que ouça a nossa prece, que possa chegar até ele, as nossas vibrações positivas, para que encontrem caminho para afastar toda essa nuvem, esse turbilhão de espíritos que não conhecem o Pai e que porventura estejam tumultuando as suas escolhas e seus pensamentos. Vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe a nossa água, a falange de Unidos para o Bem, a Pai Tomé, a Pai José, a todos os caboclos preto velhos da nossa casa, que se juntem a nós nessa corrente de fé, de força, de amor, e vamos até Ele. Ele é a causa principal, os outros recebem o efeito. E para aliviarmos esses efeitos, precisamos agir na causa. Então, vamos rezar. Vamos canalizar todos esses conceitos de amor, de caridade, para essa pessoa, para que os horrores dessa guerra se cessem. E com isso também trazer para os nossos lares, para as nossas vidas, tudo aquilo que nos afasta e que vai nos afastar desse desprendimento material, desse desprendimento do mundo e das vicissitudes dele, para que possamos seguir o nosso Pai Eterno Todo-Poderoso. Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou, canalizando toda a nossa energia agora para essa guerra. Vamos canalizar a nossa energia para que Deus, na sua infinita bondade, ilumine o coração desses homens, para que eles repensem onde essa disputa de poder vai levar a humanidade. Nós estamos caminhando, meus irmãos, provavelmente, se Deus não intervir, uma guerra nuclear. Quanta dor e sofrimento. Já passamos por isso. Não queremos que seja repetido. Vamos unir nossa força agora em uma só
corrente pelas nossas mazelas e pelas mazelas da humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu sagrado nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, Senhor, em tentação, mas livra-nos de todos os males. Por sua voz é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Finalizo a minha oração e o meu pedido, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade, a vida que temos. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por tudo que temos. Pedindo ao Mestre Jesus que nos faça fortes e corajosos, que nos conscientizamos do nosso papel como espíritas, como cristãos, e da responsabilidade que nós temos de compartilhar aquilo que recebemos, de compartilhar o nosso conhecimento, nos tornando pessoas melhores e arrastando conosco todos aqueles que nos circundam, não pela palavra, mas pelo nosso exemplo. Que assim seja, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.